falar sobre um assunto tão importante que, infelizmente, é pouco falado nas igrejas hoje em dia, que é sobre o cristão e a pornografia, né? E eu tenho certeza que, se não todos, mas a maioria, já teve algum contato com algum conteúdo pornográfico. Já teve algum contato com sites, com vídeos, imagens eróticas que deturpam a imagem de Cristo. Eu tenho certeza que talvez tenha jovens aqui que está sentado do seu lado, que não vai esboçar nenhuma reação quando eu estiver falando aqui. Porque a pornografia traz vergonha. A pornografia, ela traz e contamina o coração dos cristãos. Ela faz com que a gente tenha uma imagem diferente do mundo, com que a gente olhe o mundo com os outros olhos, com os olhos contaminados. Então, tem pessoas que saem na rua e deturpadamente, com aqueles vícios, com aqueles vídeos, elas começam a olhar as pessoas como objetos sexuais. Elas começam a ver as pessoas como algo que pode satisfazê-las pessoalmente, algo que possa encher o coração delas. Eu tenho certeza que tem jovens que estão numa luta constante contra isso. E por que eu sei? Porque eu já estive no lugar dessa pessoa. Eu também já fui uma pessoa que era viciada na pornografia e na masturbação. Então, hoje o tema a gente vai falar de uma maneira bem aberta. Eu espero que todos tenham maturidade para entender o que a gente vai falar aqui hoje, que todos possam compreender e entender e absorver isso e não sair vazio daqui hoje. Amém? Bom, para começar, eu preciso falar um pouco sobre o meu testemunho, sobre o meu contato com a pornografia e com a masturbação. Preciso falar um pouco dessa história bem brevemente, só para vocês terem uma base, para a gente desenrolar a conversa de hoje, o que vai ser o Celebra de hoje. Meu primeiro contato com a pornografia eu tive quando eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos de idade. Foi me apresentado um vídeo pornográfico através de um primo meu. E eu sei que essa idade é uma idade bem precoce. E como o pastor disse, eu fiz um conteúdo de um curso que eu estou vendendo para ajudar jovens que sofrem com isso. E a maioria é de 10 a 14 anos que compram um curso. Então, para vocês terem uma noção de que às vezes a gente se engana achando que são os mais jovens. Mas não, a internet ela trouxe seus benefícios, mas também seus malefícios. Ela trouxe um contato com que as crianças possam ter um contato com esses tipos de vídeos mais facilmente. Antigamente, esse tipo de informação era mais em revistas, mas hoje está na palma da sua mão, está no seu computador, está na sua TV, então é bem mais fácil. Então, foi dessa maneira bem básica, se você estiver se identificando aqui, que eu tive meu primeiro contato com a pornografia. E vendo aquele vídeo, aquilo abriu um mundo, abriu um leque na minha mente, e me mostrou, cara, eu posso sentir prazer em outros tipos de coisas. Eu posso viver num mundo onde o prazer é ilimitado, onde eu posso buscar toda hora, aonde eu quiser e a hora que eu quiser, qualquer minuto. Está na palma da minha mão. Então, o cérebro ele tem o que a gente chama de dopamina, que é uma substância que dá prazer. E a pornografia faz isso. Ela deturpa, ela desregulariza o seu nível de dopamina no seu cérebro. E aí você começa a ver isso, começa a se afogar nisso, e você cria o que a gente chama de tolerância. Então a gente busca mais daquilo. A gente precisa de ver mais vídeos, praticar mais vezes, para a gente sentir o mesmo prazer que a gente sentiu da primeira vez, achando que a gente vai preencher totalmente o vazio do nosso coração. Mas é aí que a gente se engana. Então, continuando, eu cheguei na minha casa, no mesmo dia que o meu primo apresentou aquele vídeo para mim. E lá eu vivi dentro daquele banheiro, dentro daquele quarto, que seja. Eu vivi tempos de trevas, eu vivi um tempo escuro. Um tempo onde a presença de Deus foi tirada de mim. Um tempo onde eu não tinha mais para quem recorrer. E isso tudo em silêncio, minha família não sabia disso. Até porque, como eu disse no começo, a gente tem vergonha de falar sobre isso, né? E ali eu fui me afogando. Eu vivia dias onde eu me levantava, ficava uma semana sem.
Depois eu me afogava, caí uma vez e era igual um dominó. Uma peça caiu, eu caía todo dia. Mais vezes, vídeos cada vez mais pesados, cada vez mais perturbadores. E isso se alastrou até os meus 15 anos de idade. Foi quando eu conheci Jesus e eu tive uma experiência sobrenatural com Cristo. E lá, Ele me pediu para que eu tirasse isso da minha vida. Anos lutando com isso, dos 10 aos 15 anos. E Deus me pediu para tirar esse tesouro da minha vida. Ele disse que precisava de mim. Aliás, Deus não precisa de nós, mas que Ele queria me usar para alguma coisa. E foi assim que eu resolvi largar isso. Tomei uma decisão de largar isso da minha vida. E passou 1 ano e meio, eu não consumi nenhum conteúdo pornográfico, eu não pratiquei masturbação, e eu não via mais esse tipo de vídeo. Enganado pela sensação de que eu tinha resolvido o problema, o que acontece? Eu estudava numa escola integral, onde eu ia de manhã às 7 da manhã e saía às 6 da noite. Então quando eu chegava em casa, eu queria descansar, estava cansado. Então não tinha tempo para ver, não tinha tempo. E aí eu fui me enganando, achando que eu tinha resolvido esse problema. Mas depois de 1 ano e meio sem, esse problema voltou a me atormentar de novo. Ele bateu na minha porta e disse: ei, vamos lá, vamos fazer aquele prazer recompensador, aquele que joga sua dopamina lá em cima e desce de uma vez por todas, mas pelo menos você vai ter um prazer momentâneo, um prazer rápido, uma recompensa rápida. E aí um belo dia, depois desses 1 ano e meio sem, eu caí de novo naquele vício. Foi aí que eu percebi que eu não tinha resolvido a raiz do problema. Eu só tinha camuflado aquele problema. Eu tinha, jogado ele num depósito, vivido a minha vida, até porque eu estava na escola integral, e aqui, os dias iam passando, mas aí eu caí de novo. E Deus me mostrou que eu não tinha resolvido a raiz do problema. Então hoje, eu creio que vai ser um dia libertador, porque eu vou contar um pouco da minha experiência, eu vou contar... Basicamente, essa está sendo a primeira aula do curso. Então, é bem valiosa, ela é bem preciosa para mim, essa aula. E hoje, o primeiro tópico é raiz do problema. Muitos cristãos acham que a raiz do problema da pornografia é a pornografia, a masturbação em si. Mas não é verdade, isso é o menor dos problemas. Veja, eu não estou dizendo que isso não é um problema que não deve ser resolvido. Ele é um problema, deve ser resolvido. Mas isso são só consequências de algo muito mais profundo, de algo muito mais da cintura para cima do que da cintura para baixo. É algo que está alojado no coração. Essa é a raiz do problema de você que vê e pratica a pornografia e a masturbação, o seu coração. Eu quero que projete ali para mim Mateus 15, 19, fazendo favor. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, a raiz de todo problema é o coração. Porque nós temos um coração caído que tende a praticar o pecado. Nós temos um coração que tende a fazer as vontades da carne. Então, meu amigo, a pornografia e a masturbação nunca foi o seu real problema, mas sim consequências de algo muito mais profundo. Tem uma aula no Habitudes que fala sobre o iceberg. E é justamente isso. A pornografia e a masturbação é só a ponta do iceberg. Você precisa focar mais no seu coração. E o que acontece? Eu preciso deixar claro que as pessoas que buscam a pornografia, que praticam a pornografia e a masturbação, não necessariamente elas querem replicar o ato sexual, mas elas buscam uma satisfação pessoal. Então elas buscam preencher um vazio que está dentro do coração delas. Só que o que elas fazem? Elas preenchem o vazio que está no coração delas com coisas que não é Deus. Então esse vazio nunca vai ser preenchido. Então a gente tende a substituir Deus por falsos profetas, por falsos ídolos.
Eu quero que me projete daqui a pouco, mas eu preciso falar que isso não acontece de hoje. Isso faz muito tempo já. Desde o Antigo Testamento a gente vai ver pessoas que trocaram Deus por coisas que não é Deus, achando que aquilo supriria, talvez, algo pessoal dentro dela. Então veja, a pessoa busca uma satisfação pessoal. Ela se sente frustrada, ela desconta na pornografia. Ela brigou com o chefe no trabalho, ela está com um dia estressante, ela brigou com a família, está triste, ela desconta na pornografia e na masturbação. Então ela vê a pornografia como um remédio para curar suas ilusões amorosas, as suas carências. Então ela faz isso com ela. Ela acha que o remédio é a pornografia. Mas como eu disse, isso não é de hoje. Eu quero que projete Êxodo 32:1 para mim. Êxodo 32:1. Antes de ler, eu preciso falar que no Antigo Testamento, Moisés foi um líder que Deus deu ao povo que estava preso lá no Egito, nas mãos do faraó. Ele foi um líder para guiar essas pessoas. E um dia Moisés subiu ao monte, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E o povo ficou lá embaixo, pois eles não poderiam subir, senão eles morreriam com a glória de Deus. Então o povo começou a ficar confuso, porque eles não tinham mais um líder para guiá-los. E eles achavam que Moisés estava morto, pois ele estava muito tempo lá em cima. Então, vou ler aqui para vocês. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Então o povo, veja bem, eles tinham uma carência, que era ser liderado. Eles precisavam de um líder para chegar até a terra prometida. Eles precisavam de alguém para guiá-los. Mas o que eles fizeram? Ao invés deles aceitarem e confiarem no líder que Deus deu a eles, eles substituíram Moisés por um bezerro de ouro. Então leve isso em consideração na sua vida. Eles substituíram Deus por coisas que não é Deus, e a liderança que eles precisavam não foram suprida. O bezerro de ouro não pôde fazer nada por aquele povo, porque não era aquilo que eles precisavam. Então, meu amigo, o que você precisa fazer para se libertar de uma vez por todas desse vício, assim como um dia eu fiz? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é clicar um botão e você vai ser liberto disso. Do mesmo jeito que você demorou para ser viciado, não é assim de um dia para o outro que você vai ser liberto disso, mas é um processo. E você precisa fazer o que então? Redirecionar o prazer que você coloca na pornografia na pessoa de Deus. Esse é o primeiro passo de algo muito importante da sua primeira caminhada para se libertar de uma vez por todas desse mal. Você precisa redirecionar o prazer na pessoa de Deus, sentir prazer em um relacionamento com Deus. É fácil? Não, não é fácil, mas é o primeiro passo que você precisa dar. Então, você vai sentir prazer em um relacionamento com Deus, você vai ler a Bíblia, você vai suprir aquele vazio que está no seu coração. E suprindo, como o Henrique disse, o nosso coração tem a forma do vazio de Deus, né? Não, nosso vazio no coração tem a forma de Deus. Então, preenchendo o nosso coração com as coisas de Deus, a gente vai estar ao ponto de ser tão suprido que a gente não vai precisar buscar a pornografia e a masturbação. Então veja só, talvez você que veio aqui essa noite achou que o seu problema era estar lá, caindo nesse vício. O seu problema era a pornografia, a masturbação, mas não, meu amigo, isso era algo muito mais profundo, né? E aí o que acontece? As pessoas que estão presas nisso, como eu disse, elas substituem Deus por coisas que não é Deus, e elas cometem alguns erros. E eu vou falar alguns erros que você talvez esteja cometendo e às vezes não está percebendo. Flertar com o pecado. Ah, não vai dar nada, é só um videozinho. Não vai dar nada, é só uma foto, é só uma imagem.
mas isso vai te contaminar. Eu quero que projete para mim em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Antigamente, os judeus tinham um costume de comer o pão sem fermento. Então ele era um pão meio que parecendo uma folha de papel. Eles rasgavam o pão para comer, partiam o pão na ceia. O pão não era tipo um pão francês que vocês veem hoje em dia, que é mais grande. Porque o pão francês ele tem fermento, então ele consegue se expandir, mas o pão que eles comiam antigamente era sem fermento. Mas Vitor, eu não estou entendendo o que você quer dizer com isso. Eu quero dizer que o pouco daquilo que você vê no seu dia a dia contamina o seu coração. Então, o pouco que você vai absorvendo no seu dia a dia, de imagens, vídeos, séries que contêm conteúdos eróticos, perfis no Instagram, que você acessa já sabendo que lá tem coisas que vão te contaminar. Então, você fica flertando com o pecado, acha que não vai dar nada, mas no final do seu dia, você tem o resultado, você cai. Outro erro, achar que é a última vez. Muitas pessoas que estão presas nisso, e eu, como dou suporte aos meus alunos do curso, eles acham que às vezes é a última vez que eles vão fazer isso. Então eles falam, não, amanhã eu vou me libertar. Amanhã eu vou conseguir sair disso. Eu tenho a decisão na minha mão. Isso aqui, só um videozinho. Vou assistir hoje, vou abrir o champanhe, e pronto, está resolvido o meu problema. E amanhã eu deixo isso para depois e já era. Né? Famoso 5 contra 1. Bom. E aí a pessoa acha que é a última vez, e ela vai assistir esse vídeo, vai assistir esse conteúdo, e ela vai cair, meu irmão. E você vai cair. Porque não vai ser a última vez, porque você vai, quando você assistir aquilo, você vai aumentar o seu nível de dopamina de novo, vai desregularizar tudo, e aí você vive em um loop infinito de recaídas, onde parece uma prisão, onde parece que você está confinado, e não consegue mais sair. Então, não cometa esse erro de achar que é a última vez. Eu digo, achar que você vai fazer e depois você vai se libertar, não. Eu quero que coloque aí Tiago 4:7. Bom, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de você. Isso é um versículo muito importante. Em algumas versões diz, resista ao diabo se submetendo a Deus, em submissão a Deus, aliás. E o que acontece? A pessoa quer resistir ao diabo, mas ela não quer se submeter a Deus. Não vai dar efeito, não vai resolver o seu problema. Eu não digo isso só para pornografia, mas eu digo isso para cigarro, crack, qualquer tipo de vício que você esteja preso. Se você não se submeter a Deus, repare, resista a Deus se submetendo, resista ao diabo se submetendo a Deus. Então não é só resistir ao diabo, é resistir se submetendo a Deus. Então isso é muito importante. Outro erro, antes de falar esse erro, eu preciso que projete 1 Coríntios 10:13 para mim aí. Tá. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Muita gente, foi mais forte que eu, eu não consigo, é uma coisa que me prende e eu não vou conseguir, porque eu não consigo. Olha o que está escrito aí, você consegue.
não vai vir tentação maior do que você possa suportar. Então, tire isso da sua cabeça, de que você não é capaz a resistir. Teve dias, teve noites que eu me revirei na minha cama, me contorcendo por abstinência, por querer aquilo. Mas o que eu fiz? Eu resisti ao diabo, se submetendo a Deus, sabendo que Ele tinha o melhor para a minha vida, que Ele tinha algo muito maior para mim, que aquele prazer que eu estava me submetendo era apenas migalhas, perto do prazer e do incrível banquete que Deus tinha para mim, para suprir o meu coração. Então veja, Deus tem algo muito maior para você que sofre com isso, não só com esse tipo de vício, mas talvez você que pratica sexualmente, e não só em vídeos, mas com pessoas mesmo. Eu quero te dizer que Deus tem um prazer muito maior do que esse que a pornografia te traz, que você está se contentando com pouco, ao invés de você se assentar no banquete de Deus e desfrutar do mais alto sobrenatural que Ele pode te oferecer. Então Deus nos dá o escape. Muitas vezes eu ia lá, pesquisava o vídeo, mas uma hora eu escutava minha irmã bater na porta do banheiro. Olá, um escape para mim. Tirou minha atenção. Glória a Deus. Um dia eu vi e ouvi a minha mãe bater na porta no momento em que eu ia pecar. Olha aí, o escape. Aquele herói que prometeu a você um escape, aquele Cristo que prometeu a você que te dá uma saída nessa hora. Ele estava lá. Ele estava ali comigo, me dando uma saída. Então, fique atento a esses sinais que Deus dá na sua vida. Ele mesmo vai lhe providenciar um escape, para que você saia disso ileso. Outro erro que as pessoas cometem é contar os dias. Igual eu falei, eu fiquei 1 ano e meio, e eu tive a falsa sensação de que eu estive liberto, porque afinal eu já tinha passado muito tempo sem aquilo, muito tempo sem ver nenhum conteúdo. Então, aquela sensação de, eu estou santo, né? O famoso, pisei aqui, estou salvo, pisei aqui, não estou salvo mais. Então, quanto mais dias eu estava longe daquilo, eu achava que eu estava livre, que eu tinha resolvido o problema. Mas, meu amigo, não cometa esse erro. Talvez você conte os dias, passei uma semana, legal, cara, muito bom, você está em santidade, isso é maravilhoso, mas não foque nisso. Esse não deve ser o seu foco. Você deve ver os dias, um dia de cada vez. Viva para glorificar e honrar o nome do Senhor, dia após dia. Então não se iluda com quanto de tempo você está longe disso. Coloque para mim em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja, esse versículo fala que a batalha contra a carne é diária. Então para que você quer contar os dias? Para que você quer viver contando, vendo quanto tempo você está longe disso, sendo que é diário? Você acha que hoje eu não sofro tentações? Não, eu ainda sofro tentações nisso. O diabo, ele continua a me contornar. Mas sabe por que eu não caio? Porque eu sei que aquele prazer não vai me sustentar, que é somente o prazer de Deus na minha vida que pode me sustentar e preencher o meu coração totalmente. É só isso que eu preciso. Então, quando ele vier te tentar, saiba que Deus está ali para te dar o escape, e que o prazer que Deus pode te oferecer é muito maior. E aí você cai em outro erro, achar que não terá mais tentações. Grande erro.
A vida do cristão, ela é cheia de tentações. Então a pessoa acha que quando ela se liberta, ela vai ter dias onde não terá mais tentações. Ela se ilude. E aí quando ela tem tentação, ela se frustra. E se frustrando, ela cai de novo. Ela busca prazer naquilo de novo. Então, meu amigo, você, jovem, adolescente, pré-adolescente, deixa eu falar um negócio para você. Você vai ter tentação. Isso é diário, é uma luta diária. Então, Vitor, não vai ser fácil? Toda vez eu vou me contorcer? Não. Uma hora a sua abstinência ela acaba, e uma hora você está mais sujeito a fazer a vontade de Deus do que a vontade da sua carne. Então não se preocupe, os dias vão ser mais fáceis, mas o que eu quero pontuar é que você vai continuar tendo tentação. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia você vai ter tentação. Então você não pode cometer esse erro de achar que não vai ter, e quando você ter, você vai cair. Outro erro: deixar de orar. Muitas vezes quando a gente cai, a gente se sente sujo, culpado. A gente tem vergonha de falar com Deus. A gente sente um peso no nosso coração, dizendo que a gente não é digno de estar na presença de Deus. E a gente deixa de orar. Deixando de orar, a gente deixa de se alimentar. Deixando de se alimentar, a gente não tem sustento para suportar as tentações do dia. Não tendo sustento, você vai cair de novo. Então a chave para você, meu amigo, é continuar orando. Caiu, levanta sua cabeça, cara. Continua. Peça perdão a Deus, para que Ele possa te purificar novamente, para que Ele possa te dar vestes brancas novamente. Então, a pessoa, às vezes ela se ilude, achando que flertar com o pecado não vai dar em nada, achar que vai ser a última vez depois que ela fazer, depois ela se liberta, achar que contar os dias, e quanto mais tempo ela estiver longe daquilo, ela está mais santa e ela está livre, achar que não vai ter tentação e deixar de orar. Muitas pessoas focam no comportamento. O que é o comportamento? Tem uma aula muito importante no curso que vai falar bem mais aprofundado sobre isso, que são as questões médicas / comportamento. Questões médicas, o que é? É quando um doutor ou algum especialista fala para você que aquilo te faz bem. É quando ele fala que aquilo serve para autoconhecimento, para que você possa se conhecer melhor. Aí você fala. Às vezes você já sabe que não é verdade, mas ele é um especialista, né? Ele é um doutor. Então, vou fazer, ele sabe mais que eu. Aí a pessoa vai lá e faz, cai de novo, porque um especialista disse. Talvez seu professor vai falar que isso é bom, que isso vai melhorar muito a sua vida. Muitos dizem que isso vai te dar uma libido maior quando você casar, no ato sexual, mas é mentira. A gente pode ver dados científicos falando que isso leva a vários problemas, inclusive no seu cérebro. Você começa a destruir o seu cérebro. Você começa a destruir a sensibilidade. Você começa a ficar tão viciado naquilo, que quando você casar, quando você for praticar aquilo, você não vai conseguir sentir prazer. Sabe por quê? Porque o prazer da pornografia é totalmente diferente de um prazer em um relacionamento a dois. Porque a pornografia é assim: você busca lá um site, você acessa, e lá tem uma variedade de coisas para você acessar. Todos os tipos, todas as etnias, tudo está ali, disponível na palma da sua mão. Então, tem desde conteúdos héteros a conteúdos homossexuais. Não se engane. Graças a Deus eu não cheguei nesse ponto. Mas tem pessoas que vê zoofilia, que é o sexo de pessoas entre animais,
não vou citar outros, mas coisas muito mais perturbadoras que você possa imaginar. Porque a pessoa, ela vê um vídeo e ela sentiu prazer. Amanhã ela não vai sentir prazer com o mesmo vídeo. Ela vai precisar ver outro vídeo. E aí quando ela for ver outro vídeo, ela vai satisfazer o prazer dela. E no outro dia, assim vai. Até que ela chega em conteúdos pesados. Muitas mulheres que estão lá naqueles vídeos estão sendo maltratadas, estão sendo abusadas sexualmente. E você está tendo prazer nisso. Sabe o que eu quero dizer? Que talvez você não ame a Deus a maneira que você achava que amava. Quando a gente cai em qualquer pecado, a gente está dizendo a Deus que a gente amou mais aquele pecado do que a Deus. Talvez você esteja vivendo num mundo à parte, num mundo onde é tudo sobre você, é tudo sobre os seus prazeres, é tudo sobre aquilo que você consegue ter, sobre aquilo que você consegue fazer e adquirir. Os interesses dos outros não importam, porque você quer só se satisfazer pessoalmente. E aí o que acontece, meu amigo? Voltando, a pessoa vai assistindo vídeos, ficando viciada, e ela cria tolerância. Precisa assistir mais vídeos, mais vezes, praticar mais vezes no dia. Tem pessoas que fazem mais de 8 vezes no dia. Então, para a gente concluir, começar a concluir, Deus tem algo muito maior para você. Deus tem um prazer que é abundante. Deus tem vida abundante para te dar. Eu era um menino que não conhecia esse prazer. Achava que o prazer da pornografia era maior. Mas quando Deus tocou no meu coração e na ferida, naquela raiz, Ele me mostrou: filho, você consegue ter prazer comigo. Ele falou: filho, você consegue ter prazer abundante em mim. E eu quero dizer essa noite que você consegue ter prazer abundante em Deus. Que Deus tem algo muito maior para te oferecer. E eu aqui, cara, falando sobre isso, vendendo um curso, falando sobre isso para milhares e milhares de pessoas. Graças a Deus, mais de 9.000 cliques por dia naquele link, de pessoas precisando daquilo, de pessoas sendo libertas e reconhecendo que elas conseguem ter prazer em Deus, de pessoas que têm uma vida sem depressão, sem ansiedade, de uma pessoa que foi mudada totalmente da água para o vinho, de uma pessoa que ela consegue sair na rua, se comunicar mais, consegue ter felicidade, consegue ter alegria, porque ela está contente com aquilo que Deus está dando para ela. Então, meu amigo, a mensagem que eu deixo para você hoje: a raiz do seu problema é o seu coração. E o primeiro passo para você vencer isso é redirecionar o prazer que você coloca na pornografia na pessoa de Deus. Redireciona, muda a rota. Para de colocar a pornografia na sua vida como um remédio para curar suas frustrações. O que você precisa para curar o seu estresse, sua frustração, os seus objetivos que não deram certo, é de joelhos no chão, é na presença de Deus. É isso que você precisa. Tem um louvor que antes de eu ministrar tocou muito meu coração, que é o Eterno Amor. Conhece essa música? Fala que a gente pode encontrar tudo o que a gente precisar no eterno amor de Deus. E é simplesmente isso. Você pode encontrar tudo. Eu disse tudo em Deus. Tudo. E deixa eu te falar uma coisa antes de terminar. Se você quer iniciar uma guerra agora, se você quer ser um combatente, uma pessoa que quer vencer esse vício, que quer se libertar de uma vez por todas disso, ter uma vida abundante, desfrutar do mais alto sobrenatural de Deus na sua vida, eu tenho uma saída para você. Eu fiz um curso, eu desenvolvi um curso que pode te ajudar a se libertar disso. Clicando no link, se você quiser,
ir na minha rede social, @VitorVolpato, com 2 O's no final, clicando naquele link, você vai ser redirecionado para uma página. Vai ter um conteúdo escrito, falando sobre a raiz do problema, o porquê que você continua preso nisso, como se libertar disso. E vai ter um vídeo, falando exatamente o passo a passo do que você precisa fazer. E se aquele vídeo não te ajudar, aí sim você pode partir para o conteúdo pago. Muitas pessoas, e eu recebo mensagens de pessoas que às vezes não conseguem pagar o curso, ou que acham que devia ser grátis, gratuito, porque eu sou cristão, porque eu sou alguém que deve anunciar de graça. Veja, Paulo, ele abriu mão dos seus direitos. Eu não lembro o versículo, mas ele vai falar que ele abriu mão dos seus direitos de receber alimentos, de receber ofertas do seu povo, para que não houvesse brecha. Veja, ele abriu mão do seu direito. Aquilo era um direito dele. Ele poderia, com as coisas espirituais que ele estava dando ao povo, ele poderia pedir as ofertas. Mas ele resolveu não fazer isso. Mas ele disse que isso era errado? Não. Outra coisa que eu preciso dizer. Por que o curso é pago então? O Henrique sabe, não sei se ele está aqui agora, mas ele me acompanhou. Eu tive gastos com meu carro para vir até aqui gravar. Eu comprei mentorias de pessoas que são especializadas nisso, para dar um conteúdo de qualidade. Eu investi dinheiro em equipamentos, para que você tenha uma melhor qualidade. Então, meu amigo, nada é de graça. Na vida cristã também não. Essa blusa aqui não é porque eu estou usando que ela foi de graça. Isso aqui foi pago. Talvez a camiseta Aviva-nos foi pago. E outra coisa, não venha me dizer que você não tem prioridade, para entender que não é sobre o preço, mas é sobre a sua vida espiritual com Deus. Não é sobre o valor do curso. O curso poderia custar R$500 facilmente, que já estaria valendo a pena, porque afinal é sobre a sua vida espiritual com Deus, e isso não tem preço. Mas não se preocupe, eu não fiz isso. Apenas R$50, mas só falando aqui, fazendo um merchanzinho. Mas se você quiser, meu amigo, ter um conteúdo mais profundo, se talvez a mensagem de hoje não supriu totalmente aquilo que você precisava, eu tenho certeza que o conteúdo do curso vai te ajudar. E para finalizar, meu amigo, é aquilo: encontre prazer na pessoa de Deus. É isso. Eu quero orar aqui pela vida de vocês nesse momento, então abaixe suas cabeças. Deus, eu oro aqui, Senhor Jesus, agradecendo por esse momento, agradecendo, Senhor Jesus, por o Senhor ter guiado espiritualmente esse culto. Creio que tocado no coração de cada pessoa aqui essa noite, porque eu tenho certeza que a maioria já teve algum contato, se não mínimo, mas já teve algum contato com esse tipo de vídeo, com esse tipo de vício. Então eu oro para que o Senhor venha quebrar qualquer armadilha do inimigo na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor possa quebrar qualquer pensamento negativo que diz que ela não vai conseguir se libertar disso. Um dia eu pensava assim também, que minha vida era daquele jeito mesmo, e que eu só devia me entregar e não combatê-lo. Eu oro para que o Senhor crie aqui visão de guerra, Pai. Eu oro para que o Senhor coloque nessas pessoas uma visão de combater o pecado, de não se conformar com isso. Esses dias eu postei lá no meu Instagram um post, ó Pai, dizendo que com Cristo eu nunca mais pequei em paz. Porque o justo, o salvo, não é aquele que não peca, mas é aquele que não peca em paz. Então, Pai, toda vez que essa pessoa cair, que ela não esteja em paz com isso. Toda vez, Pai, que ela pensar em desistir, o Senhor, Pai, venha fortalecê-la espiritualmente, para ela continuar batalhando. Torna essa geração uma geração de combatentes, Pai. Assim como o nome do curso que eu dei, o combatente, que essa pessoa possa ser um combatente, que quando o pecado vir e avançar, ela fala: epa, eu estou em guerra entre ti, eu declaro que eu estou em guerra contra você,
Eu não vou permitir mais isso na minha vida. Eu não vou permitir com que eu viva em depressão, com que eu tenha minha vida espiritual travada por conta dessa prisão que a pornografia e a masturbação me colocou. Eu vou vencer. Eu vou correr atrás e eu vou combater esse vício. Eu vou vencer. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro aqui. Eu vou fazer algo mais arriscado agora. Eu vou fazer aqui, Pai, um apelo nesse momento. Talvez nenhuma pessoa venha aqui na frente, porque eu sei, muitas vezes eu não fui lá na frente quando eu precisei ir, porque eu sofria com vergonha do que os outros iriam pensar sobre mim, do que as pessoas iriam pensar sobre mim se eu fosse lá na frente. Iam pensar que eu era uma pessoa totalmente deturpada, uma pessoa que via todo mundo com os olhos de vulgaridade. Mas, Pai, eu oro aqui, Senhor Jesus. Eu convido a você que está aí nesse banco, se você sofre com isso, não tenha vergonha, assim como eu estou aqui em cima falando sobre esse assunto de maneira aberta. Eu peço para que você venha aqui e dê um passo de fé e venha aqui na frente. Não se preocupa, somente eu vou estar de olho aberto, ninguém mais vai estar de olho aberto. Somente eu vou ver a pessoa que vier aqui na frente. Talvez você esteja aí com seu coração palpitando. Eu preciso ir lá na frente. Eu preciso desfrutar desse prazer que Deus tem na minha vida. Eu preciso sair de uma vez por todas disso. Então, se você é essa pessoa, deixe com que o Espírito guie os seus passos. Deixe com que o Espírito guie o seu coração. Eu não vou ficar frustrado se não vier ninguém aqui na frente, porque eu sei quanto é difícil dar esse passo de fé. Mas se você quer ser um combatente, se você quer ser uma pessoa que olha com os olhos de guerra, eu peço, vem aqui na frente, nesse momento. Saia desse lugar. Vem aqui. Deus está te convidando para ter um momento sobrenatural com Ele, uma vida sobrenatural. Não importa se você, às vezes você se ilude achando que não está preso nisso, porque você comete isso uma vez por semana, uma vez por mês. Mas não é sobre isso. É sobre uma vida de liberdade. Eu vou pedir a última vez. Se você quer ter uma visão de combate, venha aqui na frente nesse momento. Não se preocupe, ninguém vai te olhar. Mais uma chamada? Ok. Amém, Senhor Jesus. Eu oro por essa pessoa que está aqui nessa frente. Peço para que todos mantenham seus olhos fechados. Deus, eu oro aqui, Senhor Jesus, para que o Senhor possa libertar a vida dessa pessoa. Talvez ela não sofre isso com tanta constância. Talvez ela não é uma pessoa que tem esse problema, mas ela tem outros tipos de vícios. Talvez ela é uma pessoa que sofre com outros tipos de coisas que tem aprisionado a vida dela. Então eu oro, Pai, que o Senhor venha libertar essa pessoa, Pai, das garras do inimigo. Que o Senhor venha tirar essa pessoa da prisão espiritual que ela está sofrendo. Seus projetos não avançam, a sua vida espiritual não avança, ela não consegue desfrutar do sobrenatural de Deus em abundância, porque ela está presa nisso. Eu oro para que o Senhor redirecione o coração dela, Pai, para sentir prazer em Ti, para que o Senhor, possa fazer o seu sobrenatural na vida dela, que o Senhor possa ser o prazer na vida dela, Senhor Jesus. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.